Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam onde quer que estiverem, em suas casas, viajando, em escritório, trabalhando, que todos estejam bem, gozando de boa saúde, que possamos mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno do nome, da palavra, do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa reunião mediúnica, que a gente possa ter, como todas as vezes, aquela reunião com as bênçãos do Pai, com a espiritualidade de luz nos abraçando, nos envolvendo nesses momentos. Isso mesmo. Bom, aproveitando esses instantes que antecedem, né, a nossa reunião, aproveitando aí que todos estão chegando, vamos pedindo para o pessoal, aqueles que desejarem colocar o copo de água para que a água seja fluidificada, aqueles que quiserem colocar mais garrafinhas para os demais membros da família, ou uma garrafinha maior para a semana, também podem fazê-lo, porque na hora das nossas vibrações a gente vai fazer a fluidificação das águas. Aproveitando também para falar que hoje é feriado, mas que está tendo normalmente os trabalhos, né, no centro, lá no CETRELV. Então, aqueles que estão participando do trabalho hoje, que costumam ir, hoje, quinta-feira, é o dia do Frei Leão, né? Nós sabemos os trabalhos lá, com as palestras do senhor Noyama, cromo imersão também, então tá tudo funcionando normal, tá bom? E, consequentemente, o final de semana e no sábado, a casa também segue aberta para todas as nossas atividades, tá bom? Com relação ao sábado próximo, depois de amanhã, teremos também para aqueles que estão na lista lá para passar com o Dr. Hans. Lembrando que aqueles que estiverem encaminhados para o tratamento com o Dr. Hans, chegarem na casa às 18h30, né, Mário? Exatamente. Tá lembrando também que a casa oferece alguns cursos, e eles têm de maneira presencial e mista também, que é presencial e online, tá? Então, quem tiver interessado nos cursos da casa, é só entrar em contato que a gente passa o link para acessar esses cursos. E tem um curso presencial no sábado, a partir das 17 horas, onde está estudando o livro O Consolador. Qualquer um pode ir e assistir o curso de lá. Ou online, que também tem um link para ele. E esse final de semana, esse domingo, é o primeiro domingo do mês de novembro, então a gente sempre tem também aqueles estudos que são coordenados pela equipe lá de Miami, né, com a Rose, a Cris, e estaremos lá também para aqueles que quiserem acessar. A partir do meio-dia, a sala está aberta, sempre ali no WhatsApp do grupo do CETRELV, são enviados os links, é só acessar e entrar na sala. Tá bom? E que mais? É importante uma coisa que o Marco acabou de falar, né? Que no sábado sempre tem ali o estudo sobre o Consolador. E nós fizemos até uma paradinha no estudo sobre o Consolador para entrar com o tema aí tão recorrente, infelizmente, aí nos nossos dias, sobre a guerra, né? E tivemos lá alguns convidados. Isso. Quer dizer, a guerra, toda essa situação que está acontecendo, todos nós sabemos aí no Oriente Médio. Então, um pouco de história, um pouco da visão espírita sobre o conflito, qual é a posição de nós, nossa como espíritas, o que diz a doutrina. Então, nesses momentos que são de dor, de sofrimento para todo o mundo, porque somos, acima de tudo, todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Então, como a gente, né, conseguir compreender, se situar nesses tempos para manter o nosso equilíbrio, manter o nosso positivismo, para não desperdiçarmos as oportunidades que nos estão sendo dadas nessa encarnação, né? Esse tema que a Ana falou foram feitos em 3 sábados, tá? E tem gravado. Quem quiser também está disponível nos canais do CETRELV. Esse link é só, se estiver curioso, assistir, conhecer um pouco da história e da visão espírita
sobre esse tema que está aí nos assolando, né, que é a guerra. Sim, importante para a gente poder se instruir, para não falar as coisas só por falar, para não. E mesmo para a gente poder não se deixar envolver, né, de uma forma que seja danosa para nós e para todos aqueles que estão em nosso entorno, né? Sempre prezando e primando pelo amor, pela paz, pela união entre as pessoas, né? Amar ao próximo como a si mesmo, esse é um mandamento do Senhor, né? E assim, então, todos já vão chegando, vão serenando aí os corações, vamos respirando fundo, nos sentando aí confortavelmente para que, relaxados, de corpo e mente, possamos nos entregar à palavra de Deus, à sua compreensão, ao seu entendimento maior. E assim nós pedimos ao nosso irmão Marco que faça a prece inicial em nome de todos nós. Vamos lá, então a gente vai começar sempre pelo agradecimento. Agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, né? Não só a oportunidade da vida, mas a oportunidade do nosso resgate nessa passagem que nós passamos, né? Que a gente tem aqui na Terra. Vamos agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, porque Ele nos ensinou todo o caminho a seguir para que a gente possa passar e aproveitar essa encarnação, melhorando o nosso intelecto, a nossa moral, chegando cada vez mais perto daquilo que é o nosso propósito, né, que é chegando cada vez mais perto de Deus. Agradecendo também a toda a espiritualidade da casa, na figura de Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrão da nossa casa, e de todos os seus auxiliares e todos aqueles que trabalham juntamente conosco lá no CETRELV. Então vamos levando o nosso pensamento à prece que Jesus nos ensinou e que ela possa ser levada até Deus nosso Pai, e de lá transformada em bênçãos e luzes, a recair sobre todos nós, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, dando continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa reunião mediúnica, nós vamos abrir ao acaso e vamos ler o trecho que nos foi destinado para a noite de hoje. Aqui. Do capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós o mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo ou o profeta ou o sacerdote dizendo:
qual é o peso do Senhor? Lhes direis, vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Aí vem as instruções dos espíritos sobre essa passagem. Luiz, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Estas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estas profecias, e elas corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas em meu nome, profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios enquanto empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Eu acredito que a gente parando por aqui já é o suficiente. Não, tem só mais um pedacinho, eu vou continuar. Depois das palavras do profeta, ouviu os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são bem entendidos médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar, senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. É uma coisa que fica muito sempre na cabeça de todo médium, de todo aquele que trabalha com a mediunidade e tem um mínimo de seriedade, em sempre se perguntar: puxa, será que isso sou eu que estou produzindo? Isso é da minha cabeça? Isso é um pensamento meu? Ou efetivamente há um espírito se comunicando comigo e me dizendo estas coisas? E aí vem a segunda questão: mesmo que haja um espírito se comunicando comigo, realmente ele está vindo do mundo espiritual e me passando essas orientações? Quem disse que esse espírito é um bom espírito? Ou seja, é um espírito superior que veio para nos auxiliar, nos ajudar? Não. Muitas vezes na erraticidade, ou seja, na espiritualidade, existem irmãos, porque são espíritos, assim como nós, que desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e somos, e seguindo sendo aquilo que nós éramos na vida aqui na Terra. Ou seja, existem espíritos bons e maus, mais evoluídos, menos evoluídos, sob todos os aspectos. Então, pode acontecer, e aliás acontece muito, que espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que estão ali com nenhuma com nenhuma intenção no auxílio ou no adiantamento,
estarem se comunicando com os médiuns, passando várias informações, e o médium, que não é prudente, como está escrito aqui no texto, acaba tomando aquilo por uma verdade, acaba passando aquela informação para frente, dando orientações a terceiras pessoas ali, que na sua credulidade, na sua boa-fé, movidas ali, às vezes, por um misticismo, por um fanatismo, porque também não passaram pelo crivo da razão daquilo que lhes está sendo dito, e tomam aquilo por verdades e acabam seguindo orientações que absolutamente não correspondem. Antes de tudo, quando a gente fala em profecias, em espíritos mais avançados, não tanto o que ele fala, mas os seus atos e as suas atitudes, aquilo que ele produz diariamente na vida dele, é compatível com o que ele fala? Esse é o primeiro crivo que nós temos que ter, o discernimento entre aquilo que é falado e o que é feito. Se aquele espírito encarnado, por exemplo, ele dá demonstrações que ele mesmo produz aquilo que ele fala, que ele orienta de uma forma mais elevada, bom, então nós já estamos com meio caminho andado. Agora, se ele fala uma coisa e age de uma forma diferente, então você já tem que ficar com o pé atrás, porque há uma incompatibilidade entre as duas ações, a de falar e a do agir, não é? Aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, esse espírito não é um espírito através do qual Deus utiliza como canal. Por quê? Porque Deus sempre vai se utilizar daqueles que são mais experientes para passar as suas orientações, para passar a sua voz, a sua palavra. Ou seja, quando ele quis realmente nos orientar nas nossas bases, quem ele mandou? Jesus, o seu filho bem-amado, alguém muito evoluído, para demonstrar, não apenas com as palavras, mas com a sua vida, com a sua passagem aqui na Terra, qual era a verdade? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele vivenciou isso. Então a gente tem sempre, meus irmãos, que ficar com o pé atrás com tudo. Quando eu falo com tudo, é até com nós mesmos, que podemos ser os primeiros a passar uma mensagem equivocada. Por causa, às vezes, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Ah, eu estou me comunicando aqui com o espírito que fala que é fulano de tal, muito importante. E não é nada disso. Mas o meu orgulho não me permite enxergar que aquilo não está acontecendo. Então eu me deixo levar. E aí passo tudo isso errado para todos aqueles que vêm até mim. Então, meus irmãos, primeira coisa, cautela, sempre com o pé atrás com tudo. E como diz aqui o próprio Evangelho, provai se os espíritos que estão ali são mesmo de Deus ou não. E como eu faço isso? Através das ações, né? Então eu acho que essa é a maior lição que a gente tem para o dia de hoje e para os tempos de hoje que nós estamos todos passando, né? Muita cautela, muito equilíbrio nas nossas ações, na nossa forma de agir, para que a gente não colabore com o desequilíbrio do nosso planeta, para que a gente não colabore com a violência e para que a gente possa manter a paz, né? E é isso. Né? Prestar atenção na mensagem que esse Espírito está falando, se é uma mensagem que te leva mais perto das leis de Deus ou não. Isso é muito importante. Bom, vamos agora, né, para aquele momento onde a gente relaxa e recebe aquelas bênçãos da espiritualidade, recebe aquele passe que vai nos acalmar, que vai nos revigorar, não é isso? Então, para isso, eu peço a todos que se sentem confortavelmente, relaxe tronco, os membros, né, inferiores e superiores, o pescoço, a cabeça, e respira, faz aquele exercício de respiração. Enche o pulmão de ar, segura um pouquinho e solta. Solta tudo, solta todo aquele ar. Inspira novamente, segura um pouquinho e solta. E vamos fazendo isso mais uma vez.
soltando. E assim nós vamos renovando toda a nossa energia, nós vamos nos oxigenando também, trazendo uma melhor circulação, uma melhora em todos os nossos órgãos vitais e também trazendo relaxamento. E com o relaxamento a gente vai expandindo o nosso ser, expandindo o nosso espírito, nosso perispírito e se unindo às energias positivas da espiritualidade maior que se encontra conosco. Com os olhos ainda fechados, vamos nos imaginando num cenário bonito, num cenário gostoso, numa praia, numa montanha, num campo florido, com perfume gostoso, cada um naquele ambiente que ele se sente mais confortável, que te leve à natureza, pés no chão, barulho de água. Onde quer que nos projetemos, vamos imaginando ao longe a figura de Jesus, nosso Mestre. Ele vindo, caminhando até nós, com seu rosto manso, tranquilo, de braços abertos, nos chamando. E ao chegar perto de nós, Jesus nos envolve em seus braços, nos dá um abraço gostoso e sentimos nesse momento toda aquela energia. E dessa maneira nós vamos equilibrando o corpo físico e o corpo espiritual. E essa energia percorre todo o nosso corpo, tirando todos os miasmas, tirando todas as cargas negativas, revivendo, trazendo energia para nós. Jesus, com aquele sorriso tranquilo, se despede de nós nesse momento. E a gente ainda de pensamento elevado, vamos dizendo: nós te rogamos, Pai de infinita justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e de suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo lá os que desejarem conhecer, assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhece o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, nosso Mestre. Que assim seja. E assim, então, nós vamos agora pedindo para que as águas que os nossos irmãos separaram com tal finalidade possam ser fluidificadas, que ali possa ser colocado o remédio salutar necessário para que possa ser revigorado, restabelecido as nossas energias, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Que ali traga, Senhor, um bem-estar para cada um dos nossos irmãos, para aqueles que sofrem dores, que têm dores físicas, que eles possam ter as suas dores
amenizadas. Senhor, que essa dor possa se tornar mais suportável. Se foi chegado o momento da cura, que essa água auxilie também no nosso processo de cura. Se a nossa cura, Senhor, depende de algo que diz respeito ao nosso comportamento, à nossa forma de pensar e de agir, que esta água também possa servir para nos limpar dos nossos antigos pensamentos, das nossas antigas ideias e nos trazer para um mundo novo, onde a paz, onde o amor sejam o objetivo final de todas as coisas, Senhor. E então, é com muita fé no coração que nesse momento nós pedimos que as equipes socorristas do plano espiritual possam fluidificar as águas de todos os nossos irmãos. E nesse momento ainda, meu Pai, que antecede as nossas vibrações, nós queremos desejar também, na noite de hoje, que esta reunião e as vibrações possam chegar especialmente a todos aqueles nossos irmãos que estão no plano maior. Hoje aqui na Terra temos o feriado do Dia dos Mortos. Para nós que sabemos que não existe a morte, mas sim uma passagem para o plano maior, que é a nossa real vida, é a nossa real existência, e para onde todos nós vamos. Nós vamos pensar nesses entes queridos com muita alegria, com muito amor, nos nossos amigos, pais, mães, avós, filhos, netos, que talvez já tenham se ido para o plano maior. Que eles possam receber o nosso amor, o nosso carinho, na noite de hoje, todos os dias, mas que especialmente hoje eles possam realmente se sentir tocados e amados por nós. Então, assim, nós iniciamos as nossas vibrações pedindo, meu Pai, pela paz mundial e enviando as nossas energias, que elas possam se unir às do plano maior e possam ser levadas para onde se faça necessário, no socorro de todas essas pessoas que se envolvem na violência, que se envolvem na guerra. Pedimos pela nossa casa, que é o planeta Terra, o nosso globo terrestre, esse lugar tão lindo que Deus nos colocou, aonde nós podemos existir, vivenciar experiências, crescer e evoluir, mas que às vezes também é local de muito sofrimento, que não vem de Deus, mas vem de nós mesmos, ainda espíritos em evolução. Que Deus possa ter piedade de todos nós, Senhor, e nos ajude a nos transformarmos. Senhor, meu Pai, então vibramos por todas as vítimas da guerra e da violência, pela violência que se espalha pelo globo e também aqui no nosso país, na nossa cidade, para que ela seja mais tranquila, para que as pessoas se entendam e se amem mais, se respeitem mais. Vibramos por todos aqueles que estão encarcerados, por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles, meu Pai, que chegam a esse planeta, porém sem pai, mãe, órfãos, abandonados, todos aqueles que se encontram nas drogas, que também se encontram abandonados, sozinhos, sem possibilidade, muitas vezes, de retorno ao seio familiar. Todos aqueles, Senhor, meu Pai, que lutam por sua vida em um leito de dor, e às vezes nem sequer um leito de dor tem, pois que não tem leito, se encontram pelas ruas. Aqueles que não têm remédio, que não têm comida, que são desprovidos de tudo, meu Pai. Nós vibramos também por aqueles que são desprovidos de tudo aquilo que é espiritual, que em nada acreditam. Por todos aqueles, meu Pai, que encontram no suicídio e que buscam essa como uma forma de solução dos seus problemas. Senhor, meu Pai, que Mãe Maria possa estender o seu manto azulino sobre todos eles e lhes trazer conforto,
para que não cometam atos dos quais se arrependerão muito lá na frente. Senhor meu Pai, nós vibramos pela nossa família, pelos nossos entes queridos, por aqueles que vivem conosco sob o mesmo teto. Nós vibramos pela nossa casa de trabalho, que é o CETRELV. Vibramos, Pai, para que ela possa continuar mantendo suas portas abertas, para que todos os trabalhadores que lá se encontram possam ser renovados diariamente em suas forças, para que continuem nessa batalha na reforma íntima, para que consigam estender as suas mãos para os próximos, que possam, Senhor, se emanar nessa fonte de bênçãos que nos traz o Evangelho, que possam se sentir encorajados para as suas lutas diárias. Meu Pai, vibramos por todos os pacientes, frequentadores do nosso centro CETRELV e também pela cúpula espiritual e protetora, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pelo nosso querido irmão Melo e todos os demais espíritos que trabalham lá conosco, nos auxiliando, nos permitindo fazer parte dessa grande família. Senhor, que saibamos todos nós honrar esse compromisso que firmamos quando estávamos do lado de lá, meu Pai. Que possamos ter a clareza, a firmeza nos nossos atos e nos pensamentos. Que saibamos, Senhor, de onde viemos e para onde queremos chegar. Senhor, fazei-nos fortes nos momentos mais delicados. Ajudai-nos. E que o nosso mentor individual possa também atuar sobre nós e que possamos ter a clareza e a afabilidade de compreendê-lo. Que assim seja, com a graça de Deus. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma reunião mediúnica, agradecidos por tudo que nos foi ofertado no dia de hoje, solicitando a espiritualidade amiga aqui presente, que continue conosco durante a semana e que nós possamos estar aqui na próxima semana, mais uma vez reunidos com vocês, com a espiritualidade, e que sejamos, e que possamos ser mais uma vez, abençoados por todos eles. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje com a prece de Maria, nossa Mãe Amantíssima. Então, que ela possa nos cobrir com seu manto azulino, nos proteger nesse momento. E vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Maria, graças a Jesus e graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por participar mais uma vez dessa reunião mediúnica e que possamos nos encontrar aqui novamente na próxima semana. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Até a semana que vem.